É que como você está com o educador físico, você tem que fazer esse exercício. Meus amados, vamos levantar as mãos e voltar. Vamos orar pela vida do Alex, pois eu creio que Deus vai usá-lo de uma forma gloriosa essa manhã. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado, Pai querido, Pai santo, venho diante da Tua gloriosa presença, santa presença, pedir pela vida do Alex, Senhor Jesus. O Senhor possa, Pai, abençoá-lo esta manhã, bem como a Tua família, Senhor. Eu te peço, Senhor, meu Deus, ó Pai, aquilo que o Senhor já revelou ao coração dele, Pai, que ele possa revelar a Tua igreja, Senhor. Pois eu creio, meu Deus, no fruto do Teu Santo Espírito, Pai, na palavra rima, na palavra revelada, Senhor, meu Deus, aos nossos corações. E eu creio, meu Deus, que a Sua palavra será entronizada, Pai, e nós vamos sair diferentemente de como nós entramos essa manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz com o nosso Senhor Jesus Cristo aí, dá uma salva de palmas para Ele. É verdade, né, Ângelo? A nossa Páscoa não tem sabor de chocolate, né? A nossa Páscoa tem sabor e cheiro de sangue, né? Sangue derramado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos isso na semana passada, num evento abençoado que nós estivemos visitando, eu e o pastor Everton, com o Ministério da Adoração Country, lá em Itapetininga. Tenho certeza que muitas vidas foram impactadas, né, Everton? Muitas vidas foram alcançadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma noite tremenda, foi uma noite abençoada. Aqueles que sentirem no coração de desejarem andar um pouco mais com a Adoração Country quando for ministrar, é legal acompanhar, né? Porque a gente conta aqui e fala, poxa, eles estão contando, mas vivencia um pouco isso, esse ministério que o Senhor tem derramado sobre a vida do pastor Everton. E a gente tem alcançado aquele povo da bota e do chapéu. A gente tem levado o amor de Cristo até aquele povão. E eles têm sido transformados pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Podem se sentar, pode sentar, pessoal. O Ângelo outro dia veio falar comigo e falou, pô Alex, passa para mim essas mensagens, da forma que você elabora a ministração, passa para mim esses estudos. Eu venho de uma linha batista, né? E lá eu aprendi dessa forma, né? A gente tira uma semana, 5 dias para preparar uma mensagem, né? A gente estuda muito a palavra e se aprofunda nela, medita nela. Mas sabe, irmãos, eu tenho também visto o ministério sobre a vida do pastor Everton e muitas vezes ele declara aqui no altar, e vocês já foram testemunhas disso, que Deus tem revelado a palavra para ele, que Deus tem tocado no coração dele, às vezes quando ele está vindo para o culto. E como flui o Espírito Santo através da vida dele, né? Quem é testemunha disso aqui? Quem acompanha esse ministério na vida dele? E quando a gente fala sobre os dons de Deus, quando a gente fala sobre aquilo que Ele tem derramado sobre a vida de cada um de nós, da forma que Ele escolhe, da forma que Ele distribui, é bem específico, né? Cada um de nós tem um talento, né? Cada um de nós foi chamado para algo. Cada um de nós, o Espírito Santo tem enchido de uma forma, não é verdade? E a gente briga muito, né? As nossas esposas falam, os dois estão em DR. Mas é verdade, né, pastora? E é incrível, minha esposa outro dia falou assim, poxa, mas eu estava olhando uma mensagem sua aqui, você conversando com o pastor Everton, toda a frase encerra, te amo. Não, mas o que nós vamos fazer assim? Não, cara, não concordo com isso, te amo. Não, mas nós vamos para lá, te amo, né? E eu fico feliz, porque Deus derramou esse amor no meu coração pela vida dele, pela vida da pastora, por vocês também, acredito. Não é à toa que saímos de lá da Zona Sul, lá de Interlagos, já havíamos tido esse chamado lá atrás, né? Já havíamos tido a decisão de sermos recebidos como membros aqui na igreja, através da cruz, mas a distância era algo que estava complicando demais, era um dificultador muito grande. Mas quando Deus tem um propósito para uma aliança, Ele vai proporcionar tudo aquilo que é necessário para que essa aliança permaneça.
Porque existe um propósito. E para vocês terem uma noção, desde dezembro, para quem não sabe, nós estamos morando em Guarulhos. Olha como que acontece, né? Então, o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Às vezes a nossa ansiedade quer as coisas para ontem. Mas Deus revela hoje. Mas às vezes vai demorar 10 anos, vai demorar 15 anos, vai demorar 20 anos. O que nós não podemos é desistir. O que o diabo mais quer é que nós desistamos no meio do caminho, que a gente se desvie daquele propósito que Deus plantou nos nossos corações, como um chamado de vida. Existe um testemunho para cada um de nós. Existe um chamado específico para cada um de nós. Eu fico olhando para a igreja e hoje eu separei o texto de 1 Coríntios 12. Muitos de vocês conhecem esse texto, essa passagem que fala sobre os dons, mas eu vou tentar abordar ele de uma outra maneira. Eu vou tentar abordar de uma forma como um só corpo, onde um precisa do outro, onde um corpo não caminha sem as pernas, onde um corpo não caminha sem os pés, onde um braço não funciona sem as mãos. E se uma pessoa tiver sem as mãos, ela consegue o apoio de uma outra parte, de um outro corpo, para conseguir auxiliá-la a conquistar e alcançar os seus objetivos. A gente tem prova disso. A gente olha para as pessoas com necessidades especiais. Elas se adaptam a tudo. E se nosso corpo fosse completo, hoje nós não precisávamos de Cristo, não é verdade? Existe a necessidade de Cristo, porque nós não somos completos. Se nós fôssemos completos, nós seríamos autossuficientes. E a autossuficiência tem levado pessoas para o abismo. A autossuficiência tem feito com que pessoas se afastem dos caminhos de Deus. Eu quero que você abra em 1 Coríntios 12. Eu não tirei apenas um texto fora do contexto. Eu vou estar meditando aqui em 1 Coríntios 12, do 1 ao 31. Todo mundo já encontrou? Amém. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras, para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para a outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé, e para a outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir?
E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. E aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas e em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, têm o dom de fazer milagres. Nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por esta manhã tão abençoada, Papai. Obrigado por mais um domingo, o qual passamos uma semana, Papai, com dificuldades, com lutas diárias. Mas, Papai, com uma alegria permanente, uma alegria que excede todo entendimento que vem de Ti. Porque essa alegria, Papai, é a certeza de que o Senhor está conduzindo as nossas vidas. Senhor, que a palavra venha ser revelada em nossos corações esta manhã, que a palavra venha tratar o nosso espírito, Papai, e revelar em nós qual é a parte que somos neste corpo, o qual o Senhor é a cabeça. Fala em nossos corações, transforma o nosso espírito, quebra todo jugo, Papai, tira todo eu e conduz o Senhor na frente. Papai, que nós possamos nos diminuir para que o Senhor cresça em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto até um tanto constrangedor, não é verdade? Porque se nós formos parar para analisar qual é o dom que nós temos permitido, ou qual é o dom que nós temos orado, ou sentido que o Senhor quer atuar sobre as nossas vidas. Será que nós estamos realmente sendo usados em 100% desses dons e talentos? Será que nós estamos entregando o nosso melhor ao Senhor? Será que nós estamos realmente sendo impactados pelo Espírito Santo de tal forma que nós estamos fazendo parte de uma igreja forte, de uma igreja em crescimento, de uma igreja abençoadora, de uma igreja que realmente é luz lá fora? Como tem sido as nossas orações em busca dos dons? Nós apresentamos a Deus aquilo que nós desejamos? Ou nós apenas escutamos e deixamos Ele trabalhar em nós da forma que Ele deseja? Não existe essa hierarquia porque um tem mais dons ou o outro tem menos dons. Não existe essa diferença para Deus sobre qual parte do corpo você é, desde que Ele seja o cabeça sobre a tua vida. Não existe diferença. O problema é que durante a caminhada, alguma dessas partes do corpo, elas se machucam, elas se lesionam. Às vezes nós andamos descalço e pisamos numa pedra e a parte que é o pé se machuca. Às vezes nossa mão segura em algo quente, como chama, e se queima. A necessidade de igreja é que estejamos atentos a essas partes machucadas e possamos de alguma forma servir e dar conta do recado daquela parte que está um pouco ausente por estar ferida. Esse é o maior dos dons, o dom do amor. O amor faz com que a gente possa perceber e ter a sensibilidade daqueles que estão feridos, daqueles que estão sedentos, cativos, que não estão conseguindo entregar a melhor funcionalidade do seu dom, da parte que você faz desse grande corpo, o qual Jesus é o cabeça. As crianças, quando elas nascem, você aprender com o meio que você vive. Você aprende com o que está ao teu redor.
Se você é um pai, uma mãe que influencia com coisas positivas e coisas boas, aquela criança vai crescer dessa forma. Se você é um pai ou uma mãe que demonstra aos seus filhos o caráter cristão, os seus filhos vão ter maior facilidade em entender sobre Cristo. Não é garantia, porque a escolha é deles. A escolha é deles. Nosso papel é orar, interceder. Da mesma forma, acontece no meio que a gente vive. Eu já mencionei sobre isso em outras ministrações, sobre sermos luz e sal da terra, em qualquer ambiente. Mas o mais importante é que você não esqueça qual é o teu chamado, qual é o teu dom. Pregar o Evangelho, evangelista, isso é para todos. Todos nós temos esse compromisso, todos nós temos esse chamado. Ele não é específico para alguns. Eu vejo algumas igrejas criando o ministério de evangelismo. Eu pergunto para quê? Se o compromisso é de todo o corpo, se o compromisso é de toda a igreja. Todos nós temos esse compromisso. Quando foi determinado por Cristo a grande comissão de pregar o Evangelho a toda a criatura. Todos nós temos esse compromisso. O nosso amanhecer se deve a esse compromisso. Sabe, irmãos, eu, olhando para os dons e talentos, eu tenho visto em muitas igrejas uma igreja morna, uma igreja adormecida. Uma igreja que não profetiza mais, uma igreja que não tem coragem para impor as mãos e orar por milagres, uma igreja que não exerce os dons de Deus nas questões de tomar posse dessa presença do Espírito Santo como o templo que nós somos e agir de uma forma espiritual, porque onde há muita oração, há muito poder. Onde há pouca oração, há pouco poder. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem orado o suficiente? Você tem buscado? Às vezes nós temos medo, de Senhor, eu peço o poder do Senhor fluir sobre a minha vida. Senhor, que o seu poder faça resplandecer através da minha vida a tua presença. Que as pessoas o vejam através de mim. É muito complicado isso, é muito complicado porque a gente vai navegando conforme a maré da vida, A gente vai navegando conforme a sociedade, conforme o meio que a gente vive, a gente vai sendo conduzido de uma forma que acaba levantando cuidado. Mas quando a gente lembra de Cristo, na Páscoa, Ângelo? Qual foi o cuidado que ele teve? Ele não teve a opção de dizer não. Ele não teve a opção de dizer não vou, parem tudo. Porque o amor por nós era maior que qualquer dor que ele iria sofrer. Naquele momento, o dom do amor, o maior de todos eles, falou tão grande ao coração de Cristo, que ele enxergou em nós a esperança de uma geração que iria fazer a diferença. Porque é dessa forma que ele pode apresentar ao diabo: olha, eles são meus. Eles me servem. Eles entenderam o meu amor na cruz do Calvário. Eles não recuam. E por mais que eles pequem, eles se voltam a mim. Eles sabem voltar atrás. Eles sabem pedir perdão. Eles sabem se reconstruir na minha presença. Eles se prostram diante de mim. Antes de usar profetas, antes de usar alguém revelando, antes de usar alguém nos dons de revelação, antes de usar alguém em oração, antes de te mostrar de qualquer outra forma, ele já falou com você em primeiro lugar. Que parte do corpo você pertence? Que parte do corpo você pertence? Irmão, se você não buscar a Deus o conhecimento sobre qual é a parte desse corpo, e vamos falar hoje sobre o ministério através da cruz. Se você não buscar, e se você for o pé, você quer a sua igreja manca? Se você for a mão, você quer uma igreja que não alcance pessoas, que não busque vidas, que não impõe as mãos? Mas essas mãos, para chegarem, precisam de pés. E se você estiver falho nisso, se você ainda estiver confuso sobre isso, cadê o irmão do teu lado exercendo o dom de amor e falando: vem que eu te carrego?
Eu lembro de uma mensagem que, há um tempo atrás, nós ministramos numa noite de adoração country, na outra sede, e eu falei sobre Lázaro. Vou apenas passar bem rápido sobre essa passagem. E que Cristo chegou até o túmulo de Lázaro, Lázaro já morto. E Cristo chegou ali e nós sabemos o que aconteceu. Ele ressuscitou Lázaro. Mas antes ele disse a alguns homens que estavam ali: rolem a pedra. E aquilo fez com que eu refletisse. Eu falei: mas, Senhor, o Senhor ia ressuscitar um morto. Por que o Senhor não estalou o dedo e falou: pedra, sai. Pedra, ó, rola. E pelos historiadores, os geólogos, dizem que as pedras eram pesadas, né? Era necessário realmente que alguns homens rolassem junto àquela pedra. E aí eu fiquei refletindo, eu falei: mas com tanto poder, o Deus que é capaz de ressuscitar o morto, por que Ele não determinou para a pedra rolar e simplesmente sair da porta do túmulo e pediu para homens? Porque é necessário que nós estejamos juntos para que algo ressuscite. Glória a Deus. É necessário que nossas forças estejam unidas para que um sonho renasça. É necessário que nós unamos os nossos dons para que o corpo volte a andar. Glória a Deus. Estão conseguindo entender essa mensagem? Glória a Deus. Glória a Deus. Não adianta eu chegar para a igreja e sou diácono, fico aqui. Sou do louvor, fico aqui. Sou membro, sento aqui. Eu prego. E a sensibilidade do amor em perceber quando o irmão está doente? E a sensibilidade do amor em perceber que quando o irmão está passando por dificuldades e você está intensamente orando, pedindo ao Senhor: papai, que eu tenha sensibilidade para ser usado na minha igreja, no corpo a qual eu pertenço, no corpo a qual o Senhor me chamou. Às vezes tem um irmão doente, tem um irmão fraco sentado do teu lado e você só olha para o teu umbigo. Não adianta falar em línguas, não adianta orar por milagres, não adianta impor a mão por cura, libertação, se eu não exercer o dom do amor. Não adianta. Chegou o tempo da igreja parar de buscar a Deus pelo que Ele pode fazer e sim pelo que Ele é. O que Ele é, o que Ele representa já basta. O que Ele vai fazer é por graça e misericórdia. É pelo amor, pela paternidade que Ele tem sobre nós. É pelos cuidados de um pai sobre o teu filho. O que você faria pelo teu filho? Assim é Deus com cada um de nós. Se eu tenho a certeza que eu sou um bom pai, não vou deixar faltar nada aos meus filhos, porque como filho também eu não vou ficar quietinho no meu canto, tendo a certeza de que Ele não vai deixar faltar nada na minha vida. É claro que eu posso apresentar a Ele as minhas súplicas, as minhas orações, aquilo que eu preciso, aquilo que eu estou, papai, estou confuso, papai, estou com medo. Mas eu confio em Ti, eu sei que nada vai faltar. Papai, usa a minha vida para abençoar o meu irmão. Não adianta eu meditar em Coríntios, ler todo esse texto, refletir sobre todo esse texto, falar sobre dons espirituais, falar sobre pessoas que querem dons espirituais apenas para títulos, de serem profetas, de ser o irmão que revela, de ser o irmão que é do ministério de louvor, para que massageie o ego. Não adianta, se não tiver amor. Se não tiver amor por Deus, e se eu não estiver fazendo aquilo por amor ao meu irmão, se eu não estiver fazendo aquilo para que o Senhor toque na vida do meu irmão, e da mesma forma que eu estiver ali assumindo aquele posto, assim quando eu determinar que eu seja capaz também de sair, nós estamos buscando a Deus pelo que Ele pode fazer, por ego. Nós pedimos a Deus dons espirituais apenas por ego, para ser aceito no meio cristão ao qual nós vivemos. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho.
Às vezes a gente é tão tagarela na oração que a gente começa a falar. Mas Deus, calma, já entendi. Você não precisa falar, eu conheço teu coração. E quantas vezes nós estamos conseguindo nos calar para apenas ouvir a voz de Deus? Se a gente não se cala com Deus, como é que eu vou ouvir o meu irmão que está sedento para desabafar, para conversar? Irmãos, todos os postos da igreja são passíveis de desafios, de lutas. O pastor, a pastora, o ministério de louvor, os diáconos. Às vezes nós chegamos na igreja e sorrimos, mas no fundo nós estamos ali sedento de um ombro para deitar e apenas chorar. Mas sentimos vergonha disso. Por que a igreja tem essa vergonha? Qual é o problema de chorar? Qual é o problema de se prostrar diante de Deus? Qual é o problema orar para Deus e falar: Senhor, direciona alguém, eu gostaria hoje que alguém orasse comigo. Eu venho para a igreja apenas esperando a palavra do pastor e alguém no altar orando. E por que nós não estamos orando uns pelos outros? Qual é a dificuldade de orar um pelo outro? Qual é o problema? Qual é a vergonha? Lembra? Se não tiver amor, não vale nada os outros dons. Para que os outros dons? Para que os outros dons? É realmente para impactar nossos corações e a gente começar a se questionar como tem sido o exercício do amor sobre a minha vida. O meu amor pela minha esposa, o amor pelas minhas filhas, o amor da minha esposa comigo, o meu amor com meus amigos, o meu amor com a minha família. O primeiro ponto do amor é quando você reconhece e libera perdão e consegue orar a Deus pedindo perdão para Ele. Independente se você acha que está certo, independente se você acha que o teu orgulho diz: não, vai pedir perdão não, porque eu estou errado. Quando você coloca diante de Deus e reconhece: Senhor, não importa quem errou, não importa quem errou, me perdoa, me ajude a pedir perdão para o meu irmão. Quando você começa a ter esse exercício, meus irmãos, há um crescimento espiritual, há uma identidade com Cristo, e aí tenha certeza, Deus não vai revelar dons a você que não sejam da vontade dEle. Porque Ele vai entender que os dons que Ele está te entregando é para exercer o amor. É para exercer o amor. Nós estamos vendo hoje o orgulho tomando conta de toda a sociedade. A autossuficiência, a ganância. E eu fico perguntando como é que alguém que possui o Espírito Santo habitado no templo do Senhor, como é que ele pode se conformar com o mundo que nós estamos vivendo? Como é que nós podemos nos conformar com aquilo que está acontecendo lá fora? Como é que nós podemos nos conformar com um pai que está agredindo seus filhos, abusando? De um pai que bate na esposa, de um pai que é agressivo com a tua esposa, de uma esposa que não escuta o teu marido, que não ajuda? Como é que nós podemos nos conformar com os políticos que estão aí tomando conta do nosso país? Como é que nós podemos nos conformar com o mundo que estamos vivendo, se a palavra diz para nós não nos conformarmos? Se o Espírito Santo habita em nós, se o Espírito Santo quer exercer os dons sobre nós, por que nós estamos nos conformando com o mundo que estamos vivendo? Nós viemos aqui para confundir o mundo. Nós viemos aqui para dizer: inferno, você não tem lugar nesse mundo. Por mais que o mundo seja dele, ele já é derrotado. Ele já é derrotado. Mas nós temos tido atitudes para fazer ele acreditar que não. Reflitam sobre isso. Nós temos tido atitudes para fazer com que o diabo acredite que não. Por mais que nós saibamos qual é o futuro dele.
Eu ouvi essa frase uma vez: quando o diabo vier te acusar do teu passado, lembre qual é o futuro dele. Não deixe ele te acusar. Não deixe ele te diminuir. Não deixe ele ferir o espírito que está em você. O diabo vai atentar. O diabo vai dizer: você não é capaz. O diabo vai dizer: quem é você para ter dom? Quem é você para determinar a cura em nome de Jesus? Quem é você para perdoar? Quem é você para ser perdoado? Se o próprio Cristo foi questionado quando ele perdoou os pecados, quem é você para perdoar? O diabo vai continuar fazendo isso com a gente. Ele não tem poder contra Deus, ele não tem poder contra Cristo. Mas a forma que ele faz com que Cristo se entristeça é atacando a criação do Senhor, é atacando os filhos do Senhor. Muitas vezes as pessoas ministram sobre essa passagem, sobre os dons, querendo ensinar as pessoas sobre os dons. Mas a direção que Deus me entregou essa manhã era para apresentar de novo sobre os dons, mas dizer na essência quem eu tenho sido para receber os dons. Qual tem sido a representação minha no corpo de Cristo? Eu não posso me conformar. Eu não posso me conformar. Sabe, irmãos, e olhando sobre os dons, eu vi sobre um dom que, particularmente, eu medito muito sobre ele, porque Deus tem direcionado a minha vida um pouco para essa linha. E eu tenho visto em cima desse dom algumas pessoas com um poder arbitrário, um poder ditador, que é o dom da liderança. O líder não é arbitrário. O líder não é ditador. O líder levanta outros líderes. O líder é aquele que conduz para um caminho melhor. O líder é aquele que facilita com sabedoria, com inteligência, com ensinamento, para que as pessoas alcancem com maior facilidade aquele objetivo. Mas sabe, irmãos, a liderança também precisa de orações. A liderança também precisa de intercessão. Nós entramos na igreja para apenas receber as nossas bênçãos. Nós entramos na igreja para apenas receber a nossa palavra, para nos encher. Nós não pedimos a Deus que aquela palavra permaneça em nossos corações para que ela dure durante toda a semana. Não adianta vir até aqui, ouvir uma liderança ministrar, ensinar, pregar, conduzir, se quando você sai por aquela porta, aquele eu que existe no mundo, aquele seu eu que se adaptou ao que o mundo espera e a sociedade espera, toma conta de você. Cada vez que nós entramos na igreja, nós precisamos deixar aquele velho eu aqui dentro. Nós precisamos deixar aquela velha vestimenta aqui dentro. Nós precisamos nos renovar com o Espírito Santo de Deus que nos habitou desde que nós confessamos a Cristo. A palavra garante que Ele fez morada em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. E por que você só deixa o Espírito Santo agir aqui dentro? Quando você louva, quando você adora, quando você escuta a palavra. Mas como é que o Espírito Santo tem agido sobre você lá fora? Se você quiser abrir comigo, 1 Coríntios 13. Sabe, irmãos, às vezes alguns de vocês podem imaginar, poxa, mas como é que ele está falando tudo isso? Será que ele vive isso? Eu sou o primeiro a ser ministrado. Vocês acham que às vezes, eu não sei, talvez algumas pessoas pensam assim, né? Poxa, mas pregador, pastor, homem iluminado, né? Não tem dificuldade.
Irmãos, quando a mensagem vem impactando o coração daquele que vai ministrar, ele é o primeiro a ser impactado, ele é o primeiro a ser apontado por Deus. Olha, vem para lá aquela outra ministração, começando por mim. Eu sou o primeiro a ser ministrado. Eu falo, Senhor, antes que o Senhor me revele o que a igreja precisa escutar, revela a mim, porque eu sou parte da igreja. E nós somos irmãos, como corpo, eu tenho que compartilhar as minhas dificuldades. E acredite, quando eu prego, todas as vezes que eu tive a oportunidade de trazer a mensagem aqui para vocês, eu estou compartilhando as minhas dificuldades. Eu estou compartilhando os meus desafios. Eu estou me abrindo a vocês, dizendo, pessoal, orem por mim também, assim como eu oro por vocês. O meu pé tem sido manco, a minha mão não tem conseguido se fechar totalmente. Eu preciso de vocês. Eu sou o primeiro a ser ministrado. 1 Coríntios 13. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, de ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que eu sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita no espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Glória a Deus. Sem amor, nada sou. Sem amor, não existe corpo. Sem amor, não existe esperança. Sem amor, não existe fé. Sem amor, não existe milagre. Sem amor, não existe igreja. Nós precisamos amar e ser amados. Nós precisamos amar e ser amados. E não é só o nosso cônjuge, não é só o nosso marido, não é só a nossa esposa, não é só os nossos filhos. Nós precisamos amar até aqueles a quem nós não conhecemos. Nós precisamos exercer o amor, para que quando os dons do Senhor atuem sobre as nossas vidas, a essência do que Cristo espera, a essência do Evangelho, do poder de Deus seja realmente manifestada e impactada nos corações daqueles que receberam a imposição das nossas mãos. Eu oro muitas vezes a Deus e falo: Senhor, dons espirituais apenas para fazer um povo seguir uma igreja? Dons espirituais apenas para que uma igreja se encha? Poder de Deus fluindo apenas porque satisfaz o ego de um pastor, de um líder? Isso existe? A igreja que só atua em dons, mas não tem a palavra de amor. A igreja que atua em dons, mas não tem a mensagem de esperança. A igreja que atua em dons, mas não tem um abraço fraterno do irmão que está ao seu lado. Para encerrar, irmãos, eu vou meditar apenas no último versículo
que está em Hebreus 13. E eu vou direto lá para o 17. Eu apenas inicio dizendo por amor. Por amor. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Continuem a orar por nós. Temos certeza de que a nossa consciência está limpa, pois sempre queremos fazer o que é correto. Por amor, obedeçam aos seus líderes. Por amor, sigam as suas ordens. Porque, por amor, eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Porque por amor, eles sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem por amor, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Um pastor, uma pastora, precisa de que vocês amem a Deus. E que vocês amem a obra. E que vocês entendam o chamado deles. E que vocês entendam qual é a parte que eles estão exercendo como igreja no corpo de Cristo. Os líderes também se cansam. Os líderes também adoecem. Os líderes também se entristecem. Se vocês obedecerem seus líderes, eles vão trabalhar com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza.